a voz de Deus nos convida a: recalcule a rota. Ou seja, ainda tem jeito. Quem pode dar um glória a Deus? Em termos de navegação, recalcular a rota é o que o GPS faz quando o usuário toma um caminho diferente do planejado. A rota está traçada, mas o usuário, ele quer buscar um atalho. O usuário, ele quer ser mais inteligente do que o GPS. A Bíblia diz que o projeto de Deus, o alvo de Deus para mim e para você, é nos tornar varão perfeito, igual é o unigênito Jesus Cristo, que agora é primogênito, o mais velho dos irmãos. Essa também é a rota traçada para mim e para você. O destino final, meu e seu, é nos parecermos com Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga: deixa eu ver como é que está já a tua aparência relacionada a Jesus. É forte, né, irmãos? Esse é o alvo de Deus, fazer com que Carlos se pareça com Cristo. A pergunta é: será se está perto, está longe? Eu estou colaborando? O GPS entra em ação quando o usuário toma um caminho diferente, buscando um novo trajeto para o destino. Presta atenção. O GPS não mostra que o caminho do erro agora é o certo. Ele traça uma nova rota para que eu chegue no destino traçado de forma original. Não tem outro destino, irmãos. O nosso destino é um só. Nós podemos nos embaraçar na caminhada, nós podemos nos embaraçar no trajeto, mas o nosso destino não muda. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 1, nosso primeiro texto bíblico. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pode dar um glória a Deus? Deixa eu te explicar esse versículo, que você vai dar um glória a Deus ainda maior. O apóstolo João está dizendo que todos nós estamos sujeitos a cair e a sair da rota. Mas se alguém cair ou sair da rota, nós temos um intercessor, nós temos um advogado, nós temos um guia que nos levanta e nos reposiciona na rota novamente, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Algumas pessoas, quando começam a caminhar com o Senhor e tropeçam em algum erro, elas se intitulam desviadas. Você já ouviu alguém assim? Ela começou a caminhar com Cristo, mas ela tropeçou em alguma coisa. Aí ela se intitula desviada, não vem mais para a igreja, e quando vê algum irmão da igreja na fila do supermercado, e se de repente ela der com o pastor no elevador, não tem para onde correr. Pastor, meu Deus, pastor, não fui mais na igreja. Eu sei, eu sei. Pastor, desviei. Aí eu não fui mais para a igreja. E o que é que João está dizendo? Caiu, recorre ao advogado e continua a caminhada. Saiu da rota, recalcula a rota e continua. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí: saiu da rota,
recalcula e continua. A rota está traçada, irmãos. O nosso destino não muda. A rota pode mudar com os percalços da vida, mas o destino não. O nosso destino é o céu. O nosso destino é Nova Jerusalém. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Quando eu cheguei em Marabá, nem o endereço dessa igreja eu sabia, irmãos. Eu cheguei e fiquei quieto em casa, esperando o dia da posse. Eu estava me arrumando para vir para essa igreja, receber ela. E alguém disse assim: Carlos, tu sabe onde é a Sião? Eu disse: não. Alguém pode me mandar o localizador da igreja que eu vou pastorear? E desse dia em diante, eu e a minha esposa criamos um grupo para nós dois, onde nós colocamos muitos localizadores dentro desse grupo, que inclusive eu deixo a dica para você, se você é recém-chegado na cidade de Marabá. Nós criamos um grupo, onde nós colocamos desse grupo muitos localizadores. Pela manhã eu não mostrei, né? Tudo aqui é localizador, irmãos. Localizador da Sião, da Betel, da Emanuel, da Vida, da Adonai, da Funcade, da chácara da igreja e da casa de alguns irmãos que a gente foi visitando e tomando café e chá com biscoito de coco. E isso nos ajudou e nos ajuda ainda hoje. Tem muito localizador que eu não uso mais, porque o desenho da cidade já está na minha cabeça. Mas um dia eu pensei que eu conhecia Marabá e tracei uma rota para a velha Marabá, irmãos, e saí dirigindo com a Fernanda. E eu disse assim: eu já conheço Marabá. E o localizador mandando: vira para Marabá Pioneira, e eu indo para a Cidade Nova. Aí eu disse: meu Deus, tá doido, doido. O localizador disse: amor, abre no teu. O localizador está com erro. Irmãos, eu estava crente 200%, Wendel, que eu estava certo. Disse: rapaz, que coisa chata. E ele me mandando virar: vira, pega a Transamazônica de novo e volta e desce. Eu digo: não, eu estou no lugar certo. Na minha cabeça, eu estava na velha Marabá. E eu estava na Cidade Nova, irmãos. Liguei para o pastor Naldo: pastor Naldo, me ajuda, o GPS ficou doido aqui. Eu estou indo para o lugar certo, mas ele está dizendo que eu estou errado. Irmãos. Até que eu caí em si como filho pródigo. Eu disse: Fernanda, tu não acredita. Nós estamos na Cidade Nova. E nós temos que ir para a velha Marabá, o GPS está certo. Tem um GPS dentro de mim e de você. E toda vez que a gente erra, ele grita: recalcula. Recalcula. Tem um GPS que grita quando a gente erra no nosso casamento, e ele diz: recalcula. Tem um GPS que grita quando a gente erra na nossa vida financeira, profissional, e ele diz: recalcula. Volta para a rota certa. E tem um GPS que grita quando nós erramos na nossa vida espiritual. Esse é que grita mesmo, irmãos. O nosso destino está traçado. Mas no percalço da vida, a gente mais uma vez dizendo, toma ruas diferentes, becos estranhos e rotatórias indevidas. E muitas vezes, assim como eu, a gente acha que está certo. E a gente acha que dá conta. Tem muita gente negligenciando o GPS. Eu dou conta. Eu sei onde vai dar. Eu vou pegar esse atalho porque é mais rápido. E muitas vezes traz muito prejuízo.
a confiança nos nossos planos. É natural para nós fazermos planos, sim ou não? Nós temos que fazer planos, irmãos. Eu preciso fazer plano para a minha vida. Eu preciso fazer plano para a minha família, para os meus filhos. Eu preciso. Mas eu também preciso entender que existe um plano original que o Senhor já traçou para mim e para você. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Existe um projeto original para o Carlos. Existe um projeto original para a Adriane. Existe um projeto original para o Vitor. E essa rota está traçada. E muitas vezes, ouvindo muitas vozes, muitos conselhos, muitas crises na vida, a gente toma rua estranha. A gente entra em becos diferentes que não era para entrar. E isso pode nos trazer muitos prejuízos. Planejamos nossa carreira, nossa família, nossa vida financeira, e achamos que temos tudo sob controle. Eu sei onde vai dar. O curso que eu vou fazer é esse aqui. A profissão que eu quero para mim é essa aqui. A cidade que eu vou morar é essa. E a gente sai tomando decisões, como eu preguei há uns dias atrás aqui, o poder da decisão. A gente sai tomando decisões avulsas, aleatórias, de qualquer forma, e a gente acaba saindo da rota. Lembra da ministração, o poder da decisão? Irmãos, uma decisão errada, por menor que seja, ela nos tira da rota. E sair da rota causa prejuízo. Sim ou não? Talvez você um dia já saiu da rota em alguma viagem. E você andou talvez 100 quilômetros a mais, sem necessidade. E 100 quilômetros, irmãos, nada, dá 10 litros de gasolina. Diga comigo, sair da rota dá prejuízo. Dá prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo financeiro. E de todas as formas dá prejuízo. Às vezes, esses planos nos levam para longe da vontade de Deus. Tomamos atitudes egoístas, priorizamos o que é material, ou simplesmente nos esquecemos de consultar o Senhor. Como já dito, muitas pessoas saem de forma aleatória, tomando suas próprias decisões. Sempre que alguém me diz, Pastor Carlos, eu estou indo embora de Marabá, recebi uma proposta de trabalho assim, assim. O que é que nós fazemos enquanto pastor? Nós aconselhamos, nós não tomamos decisão por ninguém, amém? Pastor, o que o senhor decidir é o caminho. Não, não é assim não. A nossa função enquanto líderes e pastores é aconselhar. E um dos conselhos que eu dou, quando alguém recebe uma proposta como essa, é: avalia. Avalia bem. Ora. Cuidado para não sair da rota. Talvez a proposta financeira para outra cidade seja muito boa, mas pode prejudicar a tua caminhada espiritual e ministerial. Não é errado mudar de cidade, irmãos. Não. Errado é sair da rota. E quem é que conhece a rota original, minha e sua? O Senhor nosso Deus. Recebeu uma proposta? Ore, fala com Deus, pergunta para Ele. Você vai montar um negócio? Ora, fala com Deus, pede um sinal para o Senhor, porque corre o risco de você montar um negócio, sair da rota e pegar prejuízo. Não é errado montar um negócio, não é errado empreender, errado é sair da rota. Há um tempo atrás eu estava indo para Recife com um grupo de pastores, servi na IFOL de lá. Pegamos ali, traçamos a rota Imperatriz Recife. Se eu não me engano, 1.700 quilômetros. É chão.
De avião dava ligeirinho, dava 2 horas. De carro é um tempinho até bom. Mas foi muito precioso. Estávamos em 4 pessoas ali no carro. Pastor Joidilmo, que dorme hoje no Senhor, era o chofer na caminhonete dele. E nós traçamos ali a rota para Imperatriz, Recife. E fomos conversando. Conversa que diz conversa. E não chega. Mas chegou. E no meio da estrada, a gente viu uma lanchonete. E disse, encosta aqui, né, para nós tomar um café. E o pastor Joidimo foi fazendo o retorno para encostar. E o GPS dele estava com áudio. Aí o GPS disse assim, segue direto. E ele dobrando. E o GPS, não dobra, segue direto. E ele dobrando, fazendo o contorno. Pega a direita, e ele pegando a esquerda. Irmãos, ficou uma briga nossa com o GPS dentro do carro. E nós começamos a conversar com o GPS, dizendo que nós ia tomar café. Não, nós vamos parar. E o GPS, quase que ele disse assim, não para não, bando teimoso. E ficou aquela briga até que ele parou, nós tomamos café e depois recalculou a rota traçada, que já estava traçada para Recife. No centro de Recife, a gente rodou tanto lá que desse momento o GPS ficou doido. O GPS fez assim, ó. Aí disse, agora nós estamos arrumados. No centro dessa cidade grande aqui e o GPS sem funcionar. Talvez o eletrônico um dia pode dar bug. Mas o GPS celestial que mora dentro de mim e você nunca vai bugar. Ele nunca vai se enganar. A pilha dele nunca vai ficar fraca. O sinal dele nunca vai ficar fora do ar. Ele sempre está ativo, falando para mim e para você. Recalcule a rota. Volta, retorna, pega essa, pega aquela e volta para o centro. E volta para a linha até que você chegue no alvo. Glória a Deus. Queridos, mas nós precisamos ouvir essa voz e obedecer. Lembra de Samuel? Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Até que o seu mentor, profeta e sacerdote Eli, disse para ele, Samuel, da próxima vez que a voz falar com você, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Tem muita gente que vem para um culto desse e vem dizendo, ah Senhor, fala comigo. Ô irmãos, não precisa nem se pedir. Ele fala. Ele fala através de uma canção. Ele fala através de uma pregação. Ele fala através de uma oração. Ele fala através de um abraço. Você sabe onde é que mora o X da questão? Que muitas vezes ele está falando, nós é que não ouvimos. Ou quando ouvimos, não obedecemos. A questão não é Deus falar, Ele fala. A questão é eu ouvir. A questão sou eu obedecer. Como foi cantado aqui na primeira canção, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é o posicionamento de Deus, irmãos. Bater na porta e esperar que alguém ouça, e esperar que alguém abra essa porta. O GPS grita dentro de mim e de você. Muitas vezes somos nós que não obedecemos. Talvez por querer os nossos próprios planos, traçar o nosso próprio caminho, entender que nós mesmos damos conta de chegar nesse destino sem a ajuda desse GPS, sem a ajuda do nosso guia. Nós temos um guia, amém? Falei aqui pela manhã que dependendo da religião, irmãos, se entende de uma forma algumas coisas. Os nossos irmãos católicos, eles poderiam dizer, eu tenho um santo, né? O cristão, ele poderia dizer, eu tenho um consolador. Os umbandistas poderiam dizer, eu tenho um guia. Mas nós também temos um guia.
O Espírito Santo é consolador, é amigo e é guia. Esse guia mora dentro de nós. Ele nos guia para o caminho certo. Ele nos guia para fazer a coisa certa. Ele nos guia para sair do caminho errado. Diga comigo: Espírito Santo, Tu és o meu guia e me ajuda a não sair da rota. Mas se eu sair, me ajuda a voltar para ela. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus nesse lugar? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, na caminhada, nós corremos o risco de sair da rota. Quero lembrar você da história dos israelitas no deserto. A Bíblia diz que os israelitas saíram do Egito com a rota traçada para onde? Quem lembra? Canaã. Diga comigo: Egito, Canaã. Você sabe quantos quilômetros são do Egito para Canaã? 440. É como daqui em Carolina do Maranhão, ou como daqui em Conceição do Araguaia, no Pará. Média de 400 quilômetros. Sabe quantos dias dá para fazer esse trajeto a pé? 11. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos. Pastor, que história é essa? Como é que um trajeto de 11 dias pula para 40 anos? Rotas erradas. Rotas erradas. Teimosia. Pecado. Aí entra. Entra aí não, teimoso. Eu vou ver o que é que vai dar. Um ano. Aí teima. 2 anos. 5. 10. Moisés, onde é? Traça a rota de novo. Já estava traçado, irmãos. Já estava traçado. Egito, Canaã. 440 quilômetros. Não mudou a quilometragem. Mas muita coisa foi acontecendo na jornada. Você está entendendo? Lembra que eu falei anteriormente? Sair da rota causa prejuízo. Um trajeto de 11 dias durou 40 anos. Talvez você se pergunta hoje: pastor, por que é que a bênção que eu estou esperando está demorando tanto? Chuta. Que rota você tem tomado? Que ruas você tem trilhado? Tem gente que traçou a sua própria rota. O GPS está gritando, volta. E ela diz, não, eu vou ver o que é que vai dar aqui. O GPS diz, volta. E ela diz, não, eu vou ver o que é que vai dar aqui. E ela vai, vê, toma prejuízo, até que volta para cá novamente. Irmãos, quem traça uma rota, na verdade, quem obedece à rota já traçada, já não é tão fácil, irmãos. Já tem seus percalços. Mas tem gente que não se contenta só com os percalços dessa rota traçada. Ele vai atrás de outros. Eu vou só experimentar o que é que dá aquele outro caminho. Alguém aqui nasceu em berço cristão? Você nasceu no Evangelho? Algumas pessoas. Glória a Deus por isso. Tem gente que nasceu no berço cristão, irmãos, e glorifica a Deus por isso. Senhor, muito obrigado porque eu nasci em berço cristão. Meus pais já caminhavam contigo e eu já nasci nesse caminho de obediência e conhecendo o Senhor. Já tem outros que nasceram em berço cristão e diz assim, oh desgrota, não conheci nadinha lá do outro lado. Podia eu ter conhecido. Agora eu estou aqui, um abestado, sem testemunho nenhum. Todo mundo sobe aqui e conta um testemunho. Eu era drogado e não sou mais. Aí a igreja glorifica. Eu matava a gente.
não mato mais. A igreja glorifica. Eu mexia numa lei, agora não mexo mais. A igreja, ô glória. Eu vou dizer o quê? Tem gente que nasceu em berço evangélico, irmãos, que se lamenta em não ter conhecido o pecado, quando na verdade tem que glorificar o Senhor, por não ter conhecido o outro lado. Não tem nada do outro lado, irmãos. Não tem nada de interessante do outro lado. Eu já tive lá. E a maioria aqui, pelo visto, né? Só 3 nasceram no berço cristão. O restante aqui é tudo ex-drogado, ex-ladrão, ex-fuxiqueiro. Graças a Deus, né? Dê um aplauso a Jesus aí. Senhor, obrigado, meu Pai. Ex-cachaceiro, né? Graças a Deus. A rota está traçada. Os israelitas passaram por esse percalço até que chegaram no destino. Como é que você quer chegar no seu destino? Inteiro ou esbagaçado? Tem gente que vai chegar, Adriane, mas vai chegar só o bagaço, só o pau da placa. Por conta dos caminhos errantes. Uma vez, ouvindo uma pessoa que está tentando ser ovelha dessa casa, aí eu disse: tu anda por onde, crente? Pastor, eu ando por aí, de vez em quando eu vou em outra igreja, vou na Assembleia, vou na Católica, vou na Espírita. Diga, agora deu. Procurando atalho, irmãos, procurando beco, procurando rotatória errada. Aí quando chega aqui novamente, chega só o bagaço. Pastor, socorro. Socorro o quê? Trate. Era para tu estar na rota certa, tu anda por aí. Não falando mal de igreja nenhuma, irmãos. Mas tem gente que sai por aí passeando, não é só em outras igrejas não, é no mundo mesmo. Pastor, eu estava por aí, né? Porque o senhor sabe, né? São João, o prefeito trouxe um show aí muito grande. Aí eu fui, né? Passei na Z30 ali só para fazer uma caminhada. Jesus. Foi sair uma semana depois. Saindo da rota. Sair da rota dá prejuízo. José do Egito não saiu, tiraram ele da rota. Presta atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é muito sério. Tem gente que sai da rota, tem gente que é tirado. Diga, Senhor, me ajuda, que nada e nem ninguém me tire da rota. Isso aqui é muito importante. Tem gente que um problema no namoro tira ele da rota. Um problema no casamento tira ele da rota. Um problema financeiro tira ele da rota. Pastor, não vou mais para a igreja não. Por quê? Porque minha namorada terminou comigo. Não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu perdi o emprego. Agora era que era para vir. Eu estou faltando os cultos, pastor. Por quê? Porque eu estou com crise conjugal. Era para tu morar, era na calçada da igreja, criatura. Participando das orações, dos cultos, clamando a Deus. Ou seja, queridos, nada e nem ninguém pode me tirar da rota. A Bíblia diz que nem anjo, nem poderes, nem alturas poderá nos separar do amor de Deus, ou seja, nos tirar da rota. Pastor, eu desviei. Por quê? Porque o meu vizinho desviou. Eu desviei. Por quê? Porque um pastor lá no Rio Grande do Sul caiu em adultério. Ô irmão, ora por ele e continua na tua rota. Eu já vi muita gente desviar, no entanto eu não desviei. Eu já vi muita gente cair, muita gente tropeçar, no entanto eu procurei não tropeçar. Eu continuo aqui, olha, na rota. Tem percalço? Tem problema? Tem. Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas o destino já foi traçado. Vem uma crise financeira, vem, volta para a rota aqui.
Vem uma crise conjugal querendo te tirar da rota, dá um drible nela lá e volta aqui. O inimigo vem tentando dar uma rasteira, pula e continua aqui. Gostou do pulinho aí? Pula e continua na rota. Seja inteligente, seja sábio, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Surgiu um problema na tua vida, faz dele um combustível. Vem cá, problema, tu veio para me derrubar, não foi? Agora eu vou fazer de ti um carvão que vai me impulsionar ainda mais na minha rota. Está se levantando, né, Satanás? Pois vem para cá, para debaixo do meu pé. Eu vou te fazer um combustível para me alavancar ainda mais na minha rota. Mateus capítulo 4. Satanás se levanta contra Jesus para querer tirar ele da rota. Oh, bicho saliente, irmãos. Tentou tirar até o Rei da Glória da rota. Quanto mais ele não vai querer fazer comigo e com você. Jesus aqui no centro da vontade de Deus, orando, jejuando, consagrando, adorando. Aí o inimigo chega e diz assim: eu vou tirar ele da rota. Aí as pedras transforma em pão. Nem só de pão viverá o homem, Satanás. Então me adora, que eu te dou todo esse reino. Só ao Senhor adorarás, Satanás. Pois te joga do pináculo, que está escrito que Deus vai te aparar. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus venceu o inimigo e continuou na rota. Se Jesus foi tentado, irmãos, quanto mais eu e você. Eu preciso ser homem de Deus o suficiente, mulher de Deus o suficiente, para não sair da rota, independente do que aconteça, independente do que surja no meu caminho e no seu caminho. Glória a Deus. José do Egito foi tirado da rota, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mesmo depois de ter recebido os sonhos poderosos da parte de Deus, estava na rota, mas foi tirado dessa rota. Chegando no Egito, foi comprado por Potifar, recebeu um bálsamo ali. Talvez José pensou consigo mesmo: ufa, estou voltando para a rota. Foi servir na casa de Potifar, mas mais uma vez foi removido da rota pela esposa de Potifar, também conhecido como Potifera. Foi caluniado, acusado de assédio e mais uma vez foi removido da rota, lançado no cárcere. Mas o GPS estava gritando: recalcule a rota, José. E José firme, José na presença, José obediente, José buscando a Deus, e o GPS gritando: recalcule a rota, José. E José na presença do Senhor. Um dia José sai do cárcere, discerne o sonho de Faraó e é levantado como o segundo maior homem do Egito e, por que não dizer, da terra. E é usado para resolver o problema da terra naquela época, porque houve 7 dias de prosperidade e 7 dias de fome. E neste exato momento, José é recalculado e reposicionado na rota. E o sonho dado a ele por Deus na infância se cumpre quando ele resolve o problema da fome da terra. E ele manda chamar o seu pai e toda a sua parentela para o Egito, 70 pessoas. E quando eles chegam, realiza-se o sonho. Lembra qual era o sonho? O pai, a mãe e os irmãos se curvariam diante dele. Eles não conheceram José, irmãos. Eles chegaram e se curvaram: Senhor, Bazemate Paneia. O pai, a mãe já tinha morrido e toda a parentela de Canaã se curvam diante de José, cumprindo o sonho que Deus deu para ele lá na infância. José teve a rota recalculada? Sim.
Teve percalços? Sim. Por culpa dele? Não. O que isso significa? Que eu preciso ter cuidado, porque pessoas ou situações podem querer me tirar da rota. Diga misericórdia. Diga mais uma vez: Senhor, que nem pessoas e nem situações me tire da rota. Às vezes pode ter a esposa dizendo: talvez eu não caminhe mais com Jesus. Por quê? Porque o meu marido não quer. Agora, por causa do teu marido, você vai sair da rota? Não, acho que eu vou parar de ir para a igreja. Por quê? Porque minha esposa não quer me acompanhar. Ei, calma aí. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. A minha rota é uma, a da Fernanda é outra. Em alguns sentidos. O que eu preciso fazer e faço é ajudá-la e ela a mim. Amém? O seu filho não pode atrapalhar o teu trajeto com o Senhor. O teu marido, o teu cônjuge não pode atrapalhar o teu trajeto com o Senhor. Nada e nem ninguém pode. Porque sair da rota dá prejuízo. Eu preciso viver em constante oração, vigilância, porque muita coisa pode acontecer, inclusive coisas boas. Coisas boas podem surgir para nos tirar da rota. A Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar até num anjo de luz. E sabe qual o propósito disso? Nos tirar dessa rota. Contei no primeiro culto que o pastor Cote, que é o idealizador da escola IFOL que nós fazemos e rodamos, ele se formou em engenharia, a gosto do pai. E quando ele se forma em engenharia, ele pega o diploma e entrega para o pai. E diz: está aqui, pai, o seu filho é engenheiro, está aqui o diploma. Agora eu vou seguir o plano que Deus traçou para mim. Se casou, foi para Jocum, morar num quartinho com um fogão e uma geladeira com sua esposa. Hoje o Cote é pastor, missionário, escritor, empresário, também engenheiro, idealizador de muitas escolas e milionário. Mas um dia, a ideia do pai, que não era ruim, irmãos, um pai que deseja o seu filho ser engenheiro, está desejando mal? Tá não, irmãos. Mas não era a rota original na vida daquele homem. Não era a rota original para ele. Ele realiza o sonho do pai e depois recalcula a rota e vem caminhar no projeto de Deus para a vida dele. E tem alcançado vidas em nações, tem sido abençoado através da vida dele. Coisa que ele não poderia fazer apenas como engenheiro. Você está entendendo? Ao longo da nossa vida, nas mais diversas áreas da vida, queridos, alguma coisa pode surgir para querer nos tirar da rota. Falei pela manhã que ao longo da minha vida eu tive muitos sonhos, muitos projetos para a área profissional, por exemplo. Um dos meus sonhos, já falei aqui, que era servir as Forças Armadas. Tentei entrar na Marinha, não deu certo, escola de aprendizes marinheiro. Um dos meus sonhos era ser piloto de caça da aeronáutica. Quando eu assistia aqueles filmes de Forças Armadas, a minha vontade era de entrar na TV e pegar uma metralhadora. Eu fiz as minhas tentativas, fiz inscrições, fui para São Luís fazer concurso, capital do estado, procurando ruas, procurando becos, procurando rotatórias, ainda nem sem conhecer a Jesus, mas fui ali, e muita coisa foi acontecendo, cursos, estudos, profissões, muita coisa que você imaginar na tua mente aí, na área profissional eu já fiz, tentando me encontrar, tentando me achar em algum lugar. Até danceteria eu já fiz, já fui dono de danceteria criança. Contei aqui pela manhã, foi a minha primeira empresa, Melk. Eu fazia
As iluminações com lata de leite ninho e plástico celofane. Esses par LED aqui, olha lá se não foi eu que inventei e tomaram a ideia, né? Eu fazia, passava o pano na casa, digo, mãe, me dá uma quantia aí para me passar o pano na casa. Ela disse, dou, quem passa é eu. E ela foi me dando dinheiro, Adriane, eu fui juntando e comprei um disco da Corona. Na época estava no auge, né? Jesus humilha o Satanás. O mais velho aí vão saber. Comprei o disco, botei na radiola, fiz a danceteria e chamei os vizinhos. Galera, vai ter festa sábado à noite. O ingresso é tanto. Idealizei muitas coisas. Sempre gostei de eletrônica. Enquanto criança eu consertava equipamentos eletrônicos que eu nunca nem imaginei que eu pudesse fazer aquilo. Eu simplesmente fazia. E um tempo da minha vida eu pensei em fazer mecatrônica. Eu disse, e agora? Se eu caminhar para esse mundo da mecatrônica, nada eu vou ter que morar no Japão. Construir robôs, os Transformers. E fui, irmãos, pensando em tanta coisa. E comecei a conhecer o Senhor, caminhar com o Senhor. E trabalhava numa área e trabalhava em outra. Mas não estava realizado. Porque o GPS estava gritando outra coisa dentro de mim. Eu fiz N cursos de vendas. Fui representante comercial. Caminhei pelo meio empresarial. E o GPS gritando dentro de mim. Recalcula. Recalcula. Eu me lembro que enquanto representante comercial eu parava o meu transporte embaixo de uma árvore, olhava para os meus clientes, olhava para a carteira, olhava para a meta, olhava para tanta coisa e dizia, Senhor, obrigado por esse emprego. Ele é uma bênção na minha vida, mas eu não estou realizado aqui. E o GPS gritando, recalcula, recalcula. Até o dia que eu peguei minha carteira de trabalho. E lá na nossa igreja eu entreguei ela no altar. E eu disse, nunca mais a minha carteira de trabalho vai ser assinada por um ser humano. A partir desse momento eu entrego ela para o céu. Eu entrego ela para o céu. A minha carteira de trabalho, irmãos, eu não entreguei ela para a Nova Aliança. Eu entreguei ela para a Matriz. Sabe onde é a Matriz? Eu entreguei ela para a Matriz. Está entregue. A partir de agora, eu vou me concentrar na rota. Dê o que der, haja o que houver, eu vou me concentrar na rota. E eu estou nessa rota, me concentrado cada dia mais. Tentei ser tantas coisas profissionais. Mas o que o GPS gritava dentro de mim era reino. Era obra. Era reino. Era obra. Quando eu era vendedor, eu era um excelente vendedor. Mas o GPS gritava reino e obra. Quando eu era professor, eu era um excelente professor. Mas o GPS gritava reino e obra. Quando eu tentei ser empresário, eu estava caminhando para o mundo empresarial. Mas o que o GPS gritava era reino e obra. E aqui eu estou, pastoreando uma igreja, vivendo 24 horas por dia, o que o GPS gritou e grita dentro de mim. O que eu faço hoje, irmãos, no reino, não é um trabalho, para mim é uma diversão. Para mim é um prazer. Se esse culto fosse 3 da manhã, eu estaria aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pastor, então eu vou fazer como o senhor. Digo, não, cuide da sua vida. Eu estou contando do meu exemplo. Não pegue a sua carteira de trabalho e faça o que eu fiz, não. Não pegue o seu diploma e faça o que o Corte fez, não. Cada um tem um GPS específico. O nosso alvo final é o mesmo, mas cada pessoa
tem um trajeto específico que o Senhor já preparou para mim e para você. Você estuda, continua estudando e Deus vai te usar sim. Você no centro da vontade dEle. Você trabalha, tem a sua profissão, continue lá. Ouça Deus e Deus vai te usar na tua profissão. Amém? Mas se Deus está falando algo com você, tem algo que grita dentro de você, ore, busque a Deus e diga: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Me livra de tomar outras ruas diferentes. Me livra de andar por becos. Me livra de pegar rotatórias estranhas que me causam prejuízos, dores. Me ajuda a estar no centro da tua vontade. Queridos, o melhor lugar para alguém estar é o centro da vontade de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Os discípulos a caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Jesus é crucificado, 2 discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús. Rota errada. Por que é que eles saíram de Jerusalém? Desânimo, tristeza, decepção. Jesus foi crucificado, o nosso Salvador. E agora? Vamos traçar outra rota. Vamos buscar outro rumo. Alguns discípulos voltaram para pescar. Outra rota, rota errada. Talvez alguém aqui está tomando o caminho para Emaús. Mas um dia, a caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus se encontra com os 2 discípulos, que só o reconhecem com o partir do pão. E ao partir do pão, eles reconhecem a Jesus. Jesus se despede deles. E nesse momento, eles recalculam a rota e voltam para Jerusalém, que era o lugar para eles não ter saído. Pensa com você mesmo. Você está traçando rota para Emaús? Por algum motivo você traçou rota para Emaús, enquanto o seu destino era Jerusalém? Uma rota errada, talvez por conta de decepções, por conta de mágoas, por conta de pessoas, por conta de problemas, por conta de aflições, por conta de situações adversas. E mais uma vez eu repito, nada e nem ninguém, diga comigo, nada e nem ninguém pode me tirar da rota, vai me tirar da rota, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesse lugar, glória a Deus. O versículo lido nos lembra que, embora planejem o nosso caminho, é o Senhor quem dirige os nossos passos. O plano de Deus é sempre maior e melhor que o nosso. Os planos de Deus é sempre maior e melhor que os nossos. Você pode dizer amém? Salmo de número 37, 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor é conosco, queridos. Nós não estamos sozinhos na caminhada. Nós não estamos sozinhos no caminho. O Senhor nosso Deus é conosco. Ele é o GPS que nos devolve para a rota certa. Ele nos toma pela mão. Ele nos conduz. Ele fala na nossa alma. Ele fala no nosso coração. Tudo isso para nos conduzir ao caminho certo. Quando nos desviamos, é inevitável que caiamos. Essa queda pode ser um desânimo ou um erro que nos causa dor e fracasso. Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo, que um dia olhou para o seu pai e disse assim: eu quero a minha herança. O pai olha para ele e diz: toma a tua herança. Ele sai da rota, gasta tudo, fica sem nada, até comer comida dos porcos. Mas um dia, a Bíblia diz que ele se levanta e diz assim: eu vou voltar para o caminho. O que é isso? Recalcular a rota. Ele se levanta e diz assim: eu vou voltar para o caminho. Vou voltar para minha casa
e vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata pelo menos como um dos teus empregados. Ele recalculou a rota, voltou para casa, e a Bíblia diz que todos os dias o pai estava na porta esperando o filho. Todos os dias o pai estava na porta esperando o filho. E quando Deus, o pai que representa Deus, avista o filho, a Bíblia diz que ele corre em direção ao seu filho. Corre em direção ao seu filho. E o filho traça toda aquela fala que ele planejou, e o pai o recebe de braços abertos e devolve ele ao seio da família novamente. Queridos, esse pai, ele representa Deus. Esse filho pródigo representa eu e você, que muitas vezes saímos da rota, mas tem jeito quando nós recalculamos e voltamos. Amém? Tem jeito, como diz o nosso pastor Raimundo Nonato, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda tem jeito. E eu falo isso para as mais diversas áreas da nossa vida. Você saiu da rota do teu casamento, ainda tem jeito. Recalcula, busca Deus, que Ele pode restaurar um casamento. Ele pode restaurar uma família. Ele pode restaurar uma saúde. Ele pode restaurar a vida espiritual. Ele pode restaurar a vida ministerial. Quando nós obedecemos a voz, Ele dá um jeito. Quando nós obedecemos a voz, Ele dá um jeito. Aleluia! Queridos, o nosso ministério, por exemplo, nós temos duas instituições que trabalham recalculando rota na vida de pessoas. Projeta para mim, por favor, o nosso banner do lugar de ajuda. Nós temos algumas instituições, duas casas, que na verdade se tornam 5. Casa de recuperação feminina, que é uma. Casa de recuperação masculina, que são 3. E o recomeço. 5 instituições que o nosso ministério cuida, que trabalha com recalcular de rota na vida de pessoas. Pessoas que saíram da rota e foram para o mundo das drogas. Pessoas que saíram da rota e foram para o álcool. Pessoas que saíram da rota e se tornaram andarilhos de rodovias. Se você nunca ouviu falar disso, a própria PRF fez uns estudos onde foi identificado que muitos andarilhos de rodovias são empresários, ex-empresários, homens de negócio, pais, maridos, que alguma decepção da vida colocaram eles naquela vida. A instituição chamada Recomeço, lá em Imperatriz, resgata essa pessoa, leva ali e recalcula a rota na vida deles. E a família reencontra e o Senhor é glorificado. Aleluia! Talvez o meu e o seu caso não seja extremo como o deles, queridos, mas qualquer desvio da rota traz prejuízo, do pequeno ao médio e ao grande. Um pequeno desvio da rota pode trazer muito prejuízo. Diga misericórdia. Ministério de Louvor pode subir, por favor. A graça de Deus nos alcança. O coração de Deus nos alcança. A misericórdia de Deus nos alcança. Mas nós precisamos obedecer essa voz. A voz da misericórdia, a voz da graça, a voz do favor do Senhor. O Senhor tem uma visão de futuro para mim e para você, conforme diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Esse é o projeto original de Deus para mim e para você. O Senhor não tem planos
de fracasso. O Senhor não tem planos de dores. O plano do Senhor são planos bons. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé no seu lugar, por favor. A rota que Deus nos mostra depois de um erro não é uma rota de punição. Amém? O Senhor não nos mostra uma rota de punição. Ele nos mostra uma rota de misericórdia, uma rota de restauração. Ele nos guia de volta ao caminho que nos levará a viver o melhor dele. Todos nós já pegamos a saída errada em nossa caminhada. O importante não é o erro em si, mas a nossa reação a ele. Será que vamos insistir na rota errada? Ou vamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial que nos diz com amor e paciência para recalcularmos a rota? A mensagem de hoje, igreja, é uma mensagem de esperança e perdão. Não é uma mensagem de apontar dedos, não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de perdão. Conforme o apóstolo João disse: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Se alguém errou a rota, ainda dá tempo. Nós precisamos continuar firmes no caminho, perseverantes, até que a gente ouça: você chegou ao seu destino. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Agradeça. Agradeça por você estar no caminho. Agradeça porque você foi alcançado. Agradeça porque a misericórdia, a graça, o favor te alcançou. A mão do Senhor encontrou você. Talvez um dia você saiu dessa rota, mas Ele te reposiciona hoje. Hoje a palavra de misericórdia salta dentro de você mais uma vez. A palavra de perdão, o entendimento que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Adore ao Senhor com essa canção e vai orando, vai agradecendo ao Senhor. Não se turbe o vosso coração.